Espírito Santo, nós nos rendemos a Ti, fala conosco nessa noite, instrui na palavra, em nome de Jesus, dai-nos espírito de sabedoria e de revelação. Amém. Irmãos, segunda-feira eu estive lá em São Paulo com a Fabíola, nós estivemos na ordenação do filho do pastor Hugo, que a gente conheceu juvenil, e conhecemos eles como missionários no Rio Grande do Sul. Hoje ele já está casado, já tem um filho, e foi ordenado ao ministério pastoral na última segunda-feira lá em São Paulo. E foi uma bênção estar lá com ele, né? Quero ver se eu convido ele para estar no retiro nosso dos justificados em setembro. Ele ministra louvor e prega, né? É pastor, se não pregar, pastor que não prega não existe, né? Amém? Mas vamos ver se a gente convida ele para reforçar o nosso retiro aí. E foi uma bênção lá, ver o que Deus está fazendo através da vida dele e da família, né? Parece que é o 12º pastor da família. 12º pastor da família. Graças a Deus, amém? Que o Senhor está despertando eles ali. E na terça-feira eu fui na maior feira de supermercados do mundo, em São Paulo. Mas tinha gente lá, tinha gente, irmãos. Amém? Mas foi uma bênção, o Senhor nos guardou. Nós estamos falando sobre a série Enraizados, e hoje eu quero falar sobre algo muito importante. Queria que você prestasse muita atenção nesse tema muito importante para a sua vida. Amém? Vou recapitular algumas coisas, amém, que nós falamos, né? Por que é importante estar enraizado? Porque a nossa vida passa por testes, todas as áreas, casamento, negócios, amizades, e a nossa fé, né? Nós temos momentos que nós estamos empolgados, convertemos agora, ou estamos num momento bom, e a gente está ali, tudo está fluindo, mas tem momentos que não é assim, tem momentos que nós precisamos estar muito enraizados para que nós possamos suportar. Amém? Tem momentos que ministerialmente, ali na sua micro-igreja, você está muito empolgado, mas tem momento que o que vai fazer diferença é aquilo que está enraizado. Amém? Nos negócios, numa sociedade, tudo vai depender das raízes que você tem. Nós sabemos, irmãos, que as tempestades vão chegar. Isso não é profecia, isso não é profecia do caos. E o que vai manter de pé cada um de nós são os fundamentos que nós carregamos. São os valores que nós carregamos. Amém? São os fundamentos da palavra enraizados em nossos corações que vão nos sustentar, ou a falta deles que vão nos levar à queda. Jesus já disse que você pode edificar a sua vida sobre a rocha ou sobre a areia. Edificar sobre a rocha é aqueles que ouvem a palavra e obedecem a palavra. Então nós precisamos, nesses dias, é muito importante estarmos enraizados, né? Esses fundamentos são convicções inegociáveis, baseados na palavra de Deus. Amém? Elas que vão sustentar sua família, seus relacionamentos, seu ministério e sua fé. O que acontece? Muitas pessoas são muito talentosas. E os talentos são os dons. Às vezes você tem um dom espiritual. Você já ouviu falar numa pessoa que tem um dom, você já viu, aquele lá é crente, é usado por Deus, mas o caráter daquela pessoa não é muito correto. Os dons, eles têm a capacidade de fazer você crescer rapidamente. Mas o que vai dar sustância é o caráter. Amém? É o caráter que vai dar sustância. Você pode conhecer uma pessoa muito habilidosa e querer fazer uma sociedade com ela, mas a sociedade não vai se manter se ela for apenas uma pessoa habilidosa, mas se ela tiver um caráter. Ok? Não ser um oportunista. Da mesma forma, todas as áreas da nossa vida, o que vai sustentar o cumprimento do teu chamado, não é só seus dons, a sua habilidade. Se você tem um bom carisma, isso vai te ajudar no começo. Se você tem um bom carisma, se você tem algumas habilidades, isso vai te ajudar no começo, mas pode até te atrapalhar, porque você pode esquecer dos fundamentos. E nós falamos que o bambu chinês é aquele que cresce para baixo, tem muito fundamento, muita raiz primeiro, e depois ele demora a aparecer os frutos, mas quando aparece são frutos permanentes. Então nós precisamos, amém, buscar solidificar os fundamentos de tudo aquilo que nós fazemos. Isso é algo muito importante. Eu tenho, sem muita profundidade em recursos humanos, mas já sendo empresário,
Minha primeira empresa eu comecei com 16 anos. Com 16 anos. Eu trabalhava numa empresa e percebi uma oportunidade. E falei com o dono daquela empresa sobre aquela oportunidade. E ele não quis. Eu falei, ele não quer, então eu vou abraçar essa oportunidade. Tinha um irmão da igreja que trabalhava na Siemens, eu conversei com ele e ele começou a desenvolver um sistema de gestão na época, que gestão era coisa muito... em supermercado, por exemplo, estava mudando das máquinas registradoras para os PDVs automatizados, era novidade passar os códigos de barra, então tinha muita oportunidade, né, de começar a ter um controle de estoque, alguma coisa. Eu comecei a fazer um desenvolvimento ali com ele. Ele me abandonou depois, desistiu, porque começar uma empresa não é fácil, né? E a primeira empresa que eu comecei, então, tinha 16 anos. Nós vendemos o primeiro cliente lá em Irati. Nós chegamos lá para fazer a virada do sistema, achávamos que ia virar em uma semana, era 15 dias, nós estávamos lá. Nos primeiros dias nós tínhamos dinheiro para o hotel, para o táxi, no final nós estávamos carregando aquela CPU grandona de a pé lá nos morros de Irati. O fato é que eu tentei mais um tempo, mas como eu não desenvolvia, tive que voltar a trabalhar. Mas logo eu voltei em 2001, abri outra empresa, com o pai do Henrique, que o pastor Ademir, que faleceu em 2010. Então, já faz tempo que estou nessa jornada. Mas o que vale nesse processo todo, irmãos? São o quê? Eu estava falando do RH, voltei. Opa! O RH é o seguinte, o que eu olho? Eu olho sempre, nesses anos todos já de empresário, eu olho o tempo de trabalho das pessoas. Isso é a primeira coisa que eu olho. Me passa o currículo, eu já olho. 2 meses e meio, 1 mês e 5 dias. Aí eu já pergunto para a pessoa, mas o que aconteceu aqui? Normalmente é o problema da empresa, né? E essa é a primeira coisa. Por quê? Não adianta nada eu pegar uma pessoa super talentosa, mas que eu sei que vai me abandonar rapidamente. Então não adianta eu investir de formar, de passar o know-how, o conhecimento para a pessoa, sendo que ela vai abandonar ali aquilo rapidamente. Eu até fiz entrevista com um rapaz na Fazenda Rio Grande. Ele tem um ótimo currículo, até tem um tempo razoável que ele fica nas empresas, só que o que ele pediu de salário é muito alto. E aí, só que isso já faz uns 2 meses. Aí ele me procurou essa semana passada e falou, você não tem nenhuma oportunidade para mim? Eu falei, tenho, só que o que você quer ganhar, o que eu posso pagar é muito diferente. E se eu te contratar agora, você só vai esperar uma oportunidade para você sair, porque você precisa do outro salário. Ou seja, então, a estabilidade, né, é uma coisa muito importante, é um fundamento muito importante. Então não adianta você se empolgar apenas com pessoas por ter dons. Nem você pode se empolgar com você mesmo. Você mesmo deve querer trabalhar na sua vida com a ajuda do Espírito Santo para ser uma pessoa enraizada. Uma pessoa enraizada. Por isso que você tem que pensar muitas vezes no que você vai falar. A Bíblia fala de pessoas que respondem ao Senhor rapidamente dizendo sim, mas depois fazem não. E tem gente que fala não para o Senhor, mas depois é sim. Mas o sim depois é permanente. Amém? Nós precisamos ter um sim permanente. Uma coisa que você deve buscar é que as pessoas possam confiar naquilo que você fala. Não para a tua glória, mas para a glória de Deus. Sabe? Eu digo isso para a glória de Deus. Tem muitos lugares que eu vou, que se eu não levar cartão, se eu não levar dinheiro, se eu não levar Pix, eu vou lá e tenho a possibilidade de comer, de comprar roupa. Eu lembro que uma vez eu fui comprar uns ternos ali na Otelo, ali do shopping Palladium, e eu esqueci de levar totalmente carteira, tudo aí no shopping, né? Poxa, o gerente falou, não, você já é nosso cliente, você pode pegar aí e depois você vem pagar. Não é normal você ir num shopping e a pessoa falar, pode pegar e depois vem pagar. Mas graças a Deus por quê? Porque eu criei um histórico com aquela loja de confiança. De confiança. Isso é muito importante. Cada um de nós entender que isso glorifica Jesus, isso é importante para nós. É ou não é? Confiança não é algo que você exige que as pessoas tenham em você. Confiança é algo que você tem que fazer por merecer. Amém? Ah, você tem que confiar em mim. Não. Você precisa passar confiança. Confiança é algo que você conquista.
Amém? Mas para você ser alguém confiável, você precisa ter raízes. Você precisa ter alguém profundo. Amém? Você precisa viver aquilo que o Evangelho fala. Sim, sim. Não, não, que passar disso provém do maligno. Então isso é muito sério. Amém? Confiança. Honrar a palavra, honrar o nome do Senhor, ter fundamentos. Amém? Honrar tudo que você faz, isso abre portas para você. Amém? Isso é algo muito maravilhoso, né? Amém? Então, não se empolgue você mesmo com suas habilidades. Amém? Porque elas mesmas podem te derrubar. Mas seja alguém sólido, confiável. Amém? Em nome de Jesus. Nós falamos na semana passada 5 conselhos de Paulo para que a gente possa permanecer firmes. Nós vimos que os últimos tempos serão dias difíceis. Nós já estamos vendo, irmãos, se nós não cuidarmos, nós estamos de pé hoje, amanhã estamos lá embaixo. Então nós temos que estar vigilantes, nós precisamos reforçar o nosso relacionamento com Deus. Há um tempo atrás, né, baseado numa situação que aconteceu com um amigo pastor, eu preguei uma mensagem, né? E na mensagem eu falei que nós não somos melhores do que ninguém. Você não é melhor que aquele irmão que estava aqui, que estava firme, que hoje não está. Você não é melhor. Então você tem que ser sábio. Amém? E o apóstolo Paulo deu um conselho aqui para o seu discípulo Timóteo. Ele deu alguns conselhos que nós falamos aqui. Afasta-se de quem tem aparência, mas não vive a verdade. Ou seja, quem se diz cristão, mas que no fundo ele só tem uma aparência, mas não tem uma realidade. É para a gente tomar cuidado com esse tipo de situação. A Bíblia diz para nós nos afastarmos de pessoas que promovem dissensões, pessoas que querem viver no pecado. Por quê? Porque nós também, de alguma maneira, se o pecado fosse só ruim, ninguém ia para o pecado, irmãos. É ou não é? Se o pecado fosse só ruim, ninguém ia para o pecado. O pecado no começo é bom. Não é possível que alguém use crack que seja só ruim. O bagulho deve ser bom mesmo. Deve ser bom. Deve ter alguma sensação top ali, né? Talvez você fale, eu posso experimentar lá porque eu sou bom. Eu não vi dar muito bom para ninguém isso aí, né? Deve ter alguma coisa de bom lá para o cara depois querer todo dia vender a alma, vender tudo, vender caminho do time. Então tem que vigiar. O que você tem que fazer? Vigiar. Eu vi uma vez um pastor falando, é verdade, tem gente que parece que quando bebe uma taça de alguma coisa, de uma bebida, parece que o diabo entra na vida da pessoa. Então se faz mal para você, por que você vai fazer? Uma coisa que eu sempre valorizei, ser sóbrio. Sobriedade. A Bíblia diz, cuidado com a embriaguez. A embriaguez não é só do álcool. Você pode ficar embriagado com dinheiro. Você pode ficar embriagado com uma posição, você pode ficar embriagado com muita coisa. Você está embriagado, você está dominado. Você pode ficar embriagado por esse mundo, pelos prazeres desse mundo. E quando você está embriagado por isso, qual é a condição? O que acontece com alguém embriagado? Ele perde a noção da realidade e faz coisas absurdas. Então nós precisamos guardar o nosso coração nos últimos dias de se embriagar com esse mundo, de se embriagar com tantas coisas que possam tomar o lugar do Senhor nas nossas vidas, amém? Para isso nós temos que vigiar. Não adianta se eu quero me fortalecer na fé, se eu estou passando por um momento de dificuldade, e eu ficar num tipo de relacionamentos que não vão me ajudar, não adianta, eu tenho que vigiar. Por isso que a Bíblia manda se afastar, amém? E aqui nós falamos que Paulo aqui diz que precisamos ter boas referências de fé, não caminhe sozinho. Timóteo 3,10 diz, mas você tem seguido de perto meu ensino, minha conduta, meu propósito, minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Ou seja, Timóteo seguia de perto quem? Paulo. Quem você segue de perto? Quem eu sigo de perto? Amém? O terceiro princípio que nós falamos, esteja disposto a sofrer perseguições se desejar viver
piedosamente, uma vida consagrada ao Senhor. Permaneça no que aprendeu, não negocie suas convicções. Permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Isso é algo muito importante, irmãos. Toda pessoa, eu falo para as pessoas que trabalham comigo e quem congrega aqui, eu tenho convicções, eu não sou uma pessoa... A pessoa convicta, ela parece até meio teimosa. Não é tão simples para você chegar aqui para mim, falar alguma coisa e... Não, realmente eu tenho algumas convicções. No meu trabalho é a mesma coisa, eu faço reuniões, eu estou aberto a sugestões, mas eu tenho convicções. Só as minhas convicções precisam ser bobas, né? O problema é quando a gente está enraizado em falsas convicções, convicções erradas. Eu falo, pessoal, você pode dar ideia? Pode. É porque todo mundo hoje, as pessoas querem dar ideia, mas elas não gostam quando você não discorda da ideia delas. Então a pessoa chega na reunião, posso te dar uma ideia? Pode, eu não sei se vou aceitar, mas pode dar. Só que a pessoa vai acostumando, amém? Então assim, eu tenho convicções. Tenho convicções sobre família, tenho convicções sobre o valor da igreja. Tenho convicções para os jovens acerca da santidade, não vou banalizar o relacionamento entre jovens. Por isso que levo a sério quando as coisas não são do jeito que deveria ser, porque tenho convicções bíblicas. Tenho convicções, eu sou um homem de convicções. A minha casa tem convicções. Amém? Eu busco fazer essas convicções não na minha opinião, na palavra de Deus. Então, amém, que Deus possa produzir em nós fortes convicções. Tem jovem que não suporta uma universidade, porque ele não tem convicções. Se o seu filho não tem convicções, nem manda ele para a universidade, você vai perder ele. Então nós precisamos ter convicções. Convicções são formadas em Deus. Amém? E não podemos ser guiados então por emoções e nem por vãs filosofias. Amém? E o quinto princípio aqui foi: seja guiado pelas Escrituras. Mas vamos lá. O que eu quero aqui falar para os irmãos hoje, né? De um outro princípio muito importante aqui, um fundamento muito importante. Em Efésios 3,17 diz o seguinte: para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Se você pegar os versículos anteriores, um especialmente, Paulo diz que se coloca de joelho, e aí ele estava ali falando para que os irmãos não se escandalizassem por causa do que ele estava passando, dos sofrimentos que ele estava passando por causa do Evangelho. E ele estava falando aqui de uma oração muito importante sobre a importância de estar interiormente cheio do Espírito Santo. E ele vai falar aqui esse versículo muito importante: para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor. Então aqui Paulo está falando o seguinte aqui, ele fala aqui primeiramente aqui, para que Cristo habite em seus corações. Aqui isso se refere a Jesus, o ungido de Deus, Salvador e Senhor, estabelecendo em nós a sua residência permanente, e não apenas uma visita temporária, mas uma presença constante e íntima em nossos corações. Ele está falando eu oro, né, para que vocês tenham essa convicção, para que o Cristo, o ungido de Deus, tenha uma habitação permanente nos nossos corações. E ele fala que não é o coração, nós sabemos que é o centro do ser humano. Então, Cristo habitando como permanência em nossos corações. E é algo que nós precisamos entender, que diariamente nós precisamos nos alimentar tanto de Cristo para que esse Cristo esteja enraizado e entronizado em nossos corações, num lugar permanente. Ou seja, não é que Cristo não governe só um dia, que Cristo não seja o Senhor só um dia, mas que Ele habite permanente. Não é que Ele não quer habitar de forma permanente, é que nós, dependendo da nossa postura, daquilo que nós deixamos entrar no nosso coração, vai determinar se Cristo está habitando num lugar permanente onde Ele é o Senhor. Isso pode ser mais hoje, menos amanhã, vai depender muito da nossa postura. Amém? Então isso acontece o quê?
Paulo fala mediante a fé, convicção absoluta e entrega total a Deus. Cristo habita de forma permanente em nossos corações quando nós confiamos e nos entregamos de forma completa a Ele. De forma completa a Ele. Amém? Isso é algo poderoso. E aí ele fala aqui algo muito, muito, muito forte. E oro para que vocês arraigados e alicerçados em amor. Ou seja, aquilo que pode colocar lá por gentileza a minha arte. Olha, tem um coração ali, né? Qual que é a raiz? Qual que é o alicerce? Arraigados, ou seja, e fundamentados, ou seja, fala de fundamento e fala de aquilo que está de raiz. Fala que deve ser o amor de Deus. Essa é uma coisa muito importante em nossas vidas, esse relacionamento diário, onde nós estamos plantados, onde nossas raízes estão bem firmadas no amor de Deus. Amém? Irmãos, a Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, como eu venço o mundo? Quando eu estou arraigado e fundamentado no amor de Deus. Não tem como eu estar arraigado e fundamentado no amor de Deus e amar o mundo. São duas coisas que não conseguem estar no mesmo ambiente. Um coração cheio do amor de Deus nunca vai estar à procura do amor do mundo. Então, como eu saio do mundo se eu tenho dificuldade, se ainda tenho fascinação pelo mundo? Eu preciso estar vivendo um relacionamento novo, onde eu estou arraigado e fundamentado no amor de Deus. O amor de Deus vai me mover de tal maneira ao ponto que eu não quero o mundo. Isso é algo muito importante. É mais ou menos assim. Se você chega aqui num consultório e você fala, eu não consigo, minha doença, não consigo vencer o mundo. Receita. Esteja se fundamentando completamente suas raízes no amor de Deus. Amém? Isso é algo, não é algo para novo convertido apenas, isso é algo para todos. Amém? Nossos alicerces, nossos fundamentos, aquilo que nutre a nossa vida, deve ser o amor de Deus. Né? A Beth, que é especialista em plantas e gosta de planta, disse lá na nossa amiga igreja na quarta-feira falando sobre isso, que vai determinar se aquelas plantas vão dar frutos, é aquilo que está nutrindo as raízes daquelas plantas. O que vai determinar a firmeza, a consistência e os frutos que você e eu vamos dar é aquilo que está nutrindo o nosso coração. O nosso coração precisa todos os dias estar sendo nutrido pelo amor de Deus. Amém? O nosso coração precisa estar sendo nutrido diariamente pelo amor ágape. Você todo dia ter aquela lembrança, meditação, fascinação de lembrar do grande amor de Deus por sua vida. Isso é algo que deve tocar o seu coração. Deixa eu falar algo para você aqui, é muito importante. Isso aqui é muito importante. Se você não está persuadido de que Deus é amor, de que Deus te ama profundamente, você não vai conseguir confiar nele. Essa raiz tem que estar tão forte, você tem que estar tão arraigado, tão fundamentado nesse amor. Porque se você não tiver, facilmente nas dificuldades da vida e nas propostas do mundo, você vai ceder, se você não estiver persuadido acerca do caráter de Deus. Amém? Que Deus é sempre bom. Vamos olhar lá o pecado. Por que o homem caiu no Éden? Porque o homem duvidou do que Deus tinha falado. O que gera nós duvidarmos do que Deus fala? É duvidar do caráter de Deus. Qual é o caráter? Qual a essência do caráter de Deus? É o amor. Por quê? O que define Deus? Deus é amor. O que faltou para Adão e para Eva no Éden? Uma consistência profunda de que Deus é amor. Sabe por quê, irmãos? Ainda existem pessoas que imaginam de alguma maneira, quando Deus fala para você não fazer algo, isso chama-se pecado na Bíblia. Pecado é errar o alvo.
Ou seja, Deus tem um alvo para você, Deus tem um plano para você, Deus tem um propósito para você, que Ele pré-estabeleceu para você antes de você existir nesse mundo. O que vai fazer eu viver nesse propósito ou não é se eu estou arraigado e fundamentado no amor de Deus. Irmãos, eu estava meditando, o grande desafio que nós temos, e se nós pudermos cooperar com as pessoas, é que elas entendam que nós amamos elas. Quando perde essa base do relacionamento, de que eu sei que a Irene me ama e eu amo a Irene, o relacionamento começa a ficar truncado. Da mesma forma, se não tem essa base de relacionamento com Deus, começa a ficar truncado. Quando está dando alguma coisa errada, eu não confio que Deus está do meu lado. Isso é algo muito sério. Nós precisamos estar completamente persuadidos que Deus é bom. E Ele é bom até quando nos corrige. Da mesma forma, irmãos, isso é muito importante. Os discípulos que andavam com Paulo precisavam estar persuadidos sobre o caráter de Paulo, sobre o amor de Paulo por eles. Mesmo quando Paulo tinha que mandar algumas cartas duras. Quando Paulo teve que mandar carta aos Gálatas, e ele teve que dizer lá no capítulo 3, ó insensatos Gálatas, ó tolos. Você imagine se recebendo uma carta de Paulo, você é um discípulo, ele está te mandando uma carta. Leandro, ó insensato Leandro, quem te fascinou? Ou seja, o que esse cara está querendo falar comigo? O que ele está achando que é? Ou seja, se não há uma confiança, se não há uma base, por isso que a Bíblia diz que o elo perfeito de todas as coisas, que liga todas as coisas, é o amor. É o amor. Então, da mesma forma que nós precisamos estar totalmente convencidos que Deus nos ama de forma incondicional, nós precisamos, nos relacionamentos, seja na família, seja no relacionamento entre pastor e ovelha, precisa ter essa confiança. Por quê? Porque nem tudo no relacionamento vai ser só flores. A Bíblia diz que Deus ama o filho e por isso Ele corrige. Deus corrige o filho que Ele ama. Agora, qual é o filho que recebe a correção? É o filho que tem certeza de que o pai ama. Qual é a pessoa que você tem facilidade de abrir seu coração? É a pessoa que você tem certeza que te ama. Então, essas coisas precisam ficar bem resolvidas. Amém? Eu tenho certeza que a minha esposa me ama. E busco que ela tenha certeza também que eu amo ela. Amém? Por quê? Porque essa é a base de confiança para nós enfrentarmos qualquer circunstância. Amém? Então esteja persuadido a respeito do amor de Deus, mas também esteja persuadido a respeito do amor das pessoas que Deus colocou para ser bênção em sua vida. Agora, outro ponto interessante sobre isso, quando nós falamos do fundamento, que o fundamento é o caráter, mas eu quero falar algo para você. Muitas pessoas têm a ideia de caráter, uma ideia errada, uma ideia religiosa, uma ideia legalista. Agora, o caráter, quando nós falamos que ele é o fundamento, que ele é o alicerce, não é esse caráter religioso. Eu quero dar uma comparação aqui rapidamente. Nós podemos observar aqui no Novo Testamento, nos Evangelhos, você vai ver os religiosos. Você vai ver que eles davam dízimo, que eles jejuavam, mas eles não expressavam o verdadeiro caráter. Quando nós falamos de caráter hoje, é o caráter de Cristo. Ou seja, eles buscavam fazer tudo certinho, mas o certinho deles era errado. O certo deles era errado. Evidentemente que hoje tem pessoas que não têm nenhum tipo de verdade, tudo é relativo, não é isso que eu estou falando. Ou seja, eles tinham um caráter legalista. Eles guardavam regra, mas não amavam as pessoas. A minha questão sempre, quando tenho que lidar como pastor, o Anderson, qualquer líder aqui na nossa comunidade, é sempre vigiar o coração. Eu estou fazendo isso de forma legalista ou porque eu amo? No momento, a pessoa pode até não gostar de algo que nós estejamos fazendo, mas se nós estivermos fazendo em amor, isso vai produzir frutos. Tudo tem que ser feito em amor. E o amor, muitas vezes, porque quem quer ser o senhor cara legal, que pensa só em si mesmo, ele não vai querer desagradar outra pessoa, porque isso vai lhe custar a sua reputação de bonzinho. É ou não é?
Você sabe que uma das coisas que mais escraviza as pessoas é o elogio. Uma pessoa pode te escravizar só pela forma que ela te elogia. Você gosta daquele elogio, você não quer mais contrariar ela, porque você não quer perder aquele elogio. Quem não quer estar ali o filho dizendo, você é meu paizão. E quando você corrige seu filho, ele fala, eu não gosto mais de você, eu só gosto da mãe. Não é ruim? A criança percebe como manipular a situação. E como você quer ser o paizão, a mãezona, você não gosta de receber esse tipo de fala, né? Eu gosto é da mãe. Eu quero ficar com a mãe, eu quero ficar com o pai, eu quero ficar com não sei o quê. Você, como não está resolvido e não está amando a pessoa que precisa do amor, mas você está tentando preencher um buraco no teu próprio coração. Pelo elogio dessa pessoa, você se torna refém do elogio. E não faz mais o que tem que ser feito. Nós podemos observar o caráter do religioso, e ali, na relação com a mulher que tinha sido pega em adultério. O que eles queriam fazer com aquela mulher? O que a lei mandava. E o que a lei mandava era apedrejar. E o que o Evangelho nos ensina? Restaurar. Amém? Eles não tinham entendido a essência da lei. Cristo veio trazer clareza das coisas. Cristo em nenhum momento quis apedrejar aquela mulher, mas em nenhum momento quis que aquela mulher permanecesse da mesma forma. Jesus, ele tinha firmeza, mas era uma firmeza com amor. Esse é um desafio. Ser firme, mas com amor. Jesus tinha santidade, mas com compaixão. Jesus, ele vivia em completa obediência ao Pai, mas em misericórdia. Então essa é a dinâmica da vida com os filhos, com os discípulos, com todas as coisas da vida. É eu querer lidar com o jovem ali, que ele tenha santidade nos relacionamentos, lidar quando ele faltou com a santidade no relacionamento, mas porque eu amo aquele jovem. Por que Deus estabeleceu o sexo para o casamento? Porque Deus não quer que nenhum filho cresça sem ter um pai e uma mãe. É uma proteção. Então, quando Deus fala não, é uma proteção. É o amor de Deus ali. Ou seja, Deus quer que você entenda que por mais que você tenha seus instintos, seus desejos, que eles têm consequências muitas vezes, que vão afetar outras pessoas. E quando você está fundamentado e arraigado em amor, você entende essas coisas, entende o plano de Deus, entende as coisas na hora de Deus. Amém? O legalista quer parecer certo, o discípulo quer amar certo. Nós temos que amar. Não o amor do mundo, mas o amor de Deus, o amor que muitas vezes vai precisar corrigir, mas a correção não é para punir, a correção era para restaurar, para ajudar aquela pessoa a voltar para o plano de Deus, para o propósito de Deus, amém? Então cuidado com sabe aquela pessoa assim que diz, eu honro minha palavra, mas você honra a tua palavra, mas não é misericordioso com a pessoa. Eu tive que fazer uma reunião ontem com uma pessoa, é interessante, né? E ele diz, eu faço tudo certinho, Klebers. Só que ele perdeu o horário da reunião. Já fez errado. Sabe aquela pessoa assim, que você vê uma dureza religiosa, de justiça própria na aparência do caráter? Ah, eu não me atraso. Que bom que você não se atrase por amor, mas que você faça isso para ajudar outros a não se atrasarem e terem princípios, mas que você também tenha compaixão de ajudar no processo aqueles que ainda se atrasam, corrigindo sim, mas não porque você é melhor, orgulhoso. Sabe, a santidade do religioso, ele é orgulhoso. Como você pode fazer isso? Eu não faço. Não, você não faz por causa da graça de Deus. Ou você não fez ainda, ou você faz escondido porque é um religioso. Safadão. Tem o Wesley safadão e tem o crente safadão. Mas sabe qual é o pior? Ele não é nem quebrantado, é cheio de justiça própria. E sabe o que vai acontecer? Deus te ama tanto que precisa fazer você cair do cavalo. Não é à toa a ilustração de Paulo caindo do cavalo. Paulo precisava cair do cavalo. Fala para o irmão do lado, muitas vezes você tem que cair do cavalo.
Deixa eu falar algo para você e para mim. Para mim, estou falando para mim. Amém? Falando para mim. Toda vez que você for corrigir alguém, que você está baseado em você, como você é bonzão, cuidado. Você está pior do que a pessoa que você está corrigindo. Toda vez que você está corrigindo alguém, mas você sabe que você só está de pé por causa da graça de Deus. Aí você está vivendo o Evangelho. E aí você vai falar para a pessoa, meu irmão, isso aqui está errado. Nós podemos avançar porque nós temos a graça de Deus, nós temos o amor de Deus. Nós temos que tomar cuidado com isso. Amém? A coisa mais podre que tem é a tal da santidade religiosa, a pseudo-santidade religiosa. Normalmente é uma pessoa no público muito maravilhosa, mas que no privado, em casa, no oculto, é uma pessoa terrível. Uma pessoa terrível. Amém? A nossa santidade deve ser fruto da graça de Deus. Como nós vamos nos orgulhar da nossa santidade se a nossa santidade é fruto da graça? Toda pessoa que está se santificando por causa da graça, ela é mais humilde. E toda pessoa que acha que está se santificando por si mesmo, cheio de justiça própria, é cada vez mais implacável e sem misericórdia. E um dos sinais está aí. Você quer ver se você é alguém cheio de justiça própria, implacável, religioso, safadão? É que você não perdoa. Como eu e você podemos reter o perdão para alguém se Deus nos perdoou incondicionalmente? Quem nós pensamos que somos para não perdoar uma pessoa? Se Deus nos perdoou, Deus sendo santo, nunca pecou, nos perdoa. Como que nós não podemos dar uma oportunidade para alguém que chega para nós e fala, eu errei? Nós precisamos expressar a santidade de Deus. E concluo dizendo aqui nessa noite, existe um fruto de uma vida enraizada no amor de Deus. E o fruto é Gálatas. O fruto é isso aí. É um fruto. Mas fruto é diferente. Ali o texto fala das obras da carne e o fruto do Espírito. Obras é força humana. Fruto é resultado de uma natureza. Se eu estou cheio do amor de Deus, naturalmente tem algo que eu vou manifestar. Se eu não estou cheio do amor de Deus, eu posso me esforçar para manifestar o fruto, mas não vai dar certo. Não adianta. Cada árvore gera cada semente gera segundo a sua espécie. Por isso a primeira coisa que nós pregamos, o Evangelho, não é um moralismo, vai dar o dízimo, vai vir no culto. Não, a primeira coisa que nós pregamos é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Ninguém pode seguir o alto padrão de Deus moral. Qual é o padrão moral de Deus? Diga, o amor. Viver pelo certo e pelo errado, qualquer religioso faz. Você me trata bem? Eu te trato bem. Mas eu te tratar bem, quando você me trata mal, é só coisa do céu. É só o Evangelho. A Fabiola perguntou para o ChatGPT. Eu estava batendo um papo, eu não queria conversar com ela, estava meio carente. E foi trocar uma ideia com o ChatGPT. Ele perguntou, ChatGPT, depois de você ter estudado todas as religiões, qual você seguiria? Aí ela foi explicar por que ela seguiria o cristianismo. E disse, sabe por que eu resumo? Por causa da graça de Deus. É a única entre todas as religiões que apresenta um Deus gracioso, que não tinha pecado e se fez pecado, para aquele que tinha pecado fosse feito justiça de Deus. É algo poderoso. Então, quando nós estamos fundamentados, nutrindo, como a Beth falou lá quarta-feira, e como ela faz lá na casa dela, nutrindo a nossa vida nesse amor, nessa graça, o que vai evidenciar na nossa vida? Esses frutos. Esses frutos vão aparecer. Se não, você está irritado, não adianta se esforçar para deixar de ser irritado, e não adianta nem seguir a psicóloga, que vai falar para você contar até 10. Eu ia direto
lá para a orientadora educacional, ela falava: Cleber, eu já disse para contar até 10, tia, eu contei, eu dei um murro nele depois. Um dos frutos é o quê? Domínio próprio. Se eu não estou tendo domínio próprio, se eu não estou tendo mansidão, se eu não estou tendo paciência, eu nunca esqueço do áudio que viralizou na internet, a mulher falando sobre o amor é paciente. Falava, o amor é paciente, e aí o filho incomodando, o amor, para filho, o amor é paciente, para filho. Ele falava, daqui a pouco ela, para, amor é paciente. A gente, quando você pode começar a relacionar ali no primeiro momento, aquele amor sexual, seja lá o que for, você pode esconder um pouquinho. Mas é no dia a dia, no processo, que não tem como esconder. É ou não é? Não tem como esconder. Aí o que você vai precisar? Está fundamentado e arraigado no amor de Deus. E se você estiver firmado no amor de Deus, e é uma coisa muito, muito importante, você vai frutificar o que é domínio próprio? Paciência. Ó, bondade, irmãos, bondade. É o contrário de maldade. Amém? Tudo isso vai acontecer se você está firmado no amor de Deus. Olha que a Bíblia diz, Salmo capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Ou seja, está falando que quando nós seguimos o Senhor, o que acontece nas nossas vidas? Nós somos como uma árvore plantada. Diga, plantada. Eu pergunto para mim e para você, aonde nós estamos plantados? Nós estamos plantados. O que está nutrindo o nosso dia a dia? É o amor de Deus? É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Amém? Se você estiver plantado nesse amor, nessa graça maravilhosa, certamente no tempo certo você vai dar frutos. E tudo que você fizer vai prosperar. Amém? Mas fique nesse amor, em nome de Jesus. Ok? E como me enraizar no amor de Deus? Diga assim, meditando no amor de Deus todos os dias. Amém? Primeira coisa que você deve fazer no seu dia é meditar no amor. Amém? Meditar no amor. E qual a última coisa que você tem que fazer no seu dia? Meditar no amor. Amém? Está passando por um processo difícil, continue confiando que Deus é fiel. Está tendo dificuldade de ter domínio próprio? Vai meditar no amor de Deus. Vai deixar esse amor entrar, penetrar no teu coração, até que na estação certa você vai começar a frutificar. Vai frutificar tudo isso aqui, que é o caráter de Cristo. Você quer falar o que é o caráter de Cristo? É o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo. Não é o que o religioso te ensina, mas esse é o verdadeiro caráter de Cristo. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem servir a ceia já, amém? Faz favor. Vamos louvar o Senhor, amém? Glória a Deus. Diga assim, o amor de Deus não é para novo convertido, é para todos. Amém? Todo dia você meditar no amor de Deus. Todo dia. Todo dia. E você vai dar o fruto na estação.
coração.